Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos novamente para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, que possam receber todo o nosso carinho, porque é sempre uma alegria renovada voltarmos para esse nosso encontro, para esses momentos de reflexões. Momentos em que podemos sentir, pensar Jesus e de levar harmonia aos nossos corações, aos nossos lares. Não esqueçamos do recipiente com água que será fluidificada durante a nossa reunião, nosso estudo pelos guias espirituais. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem de número 7. A semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste aos nossos olhos o sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas do trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos de ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souber aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezadas. Bem, aqui o Espírito Emmanuel, ele aproveita o exemplo da semente para nos trazer reflexões, especificamente no caso dos trabalhos na Seara do Senhor, que muitas vezes em nossa ansiedade nós queremos um engajamento de imediato e pleiteamos ações mais abrangentes, ações mais, vamos dizer, mais impactantes, e no entanto ele lembra que o trigo que dá o pão tudo começou com aquela pequenina semente. Então, no trabalho de edificação espiritual, não esqueçamos de que o início ele é relevante em todos os sentidos do trabalho. Mesmo aquele trabalho pequeno, aquele trabalho discreto, ele contribui de forma importante para o todo, para o trabalho que a Seara do Senhor realiza. Então pensemos nisso para melhor nos colocarmos no trabalho edificante. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, vamos pensar no Altíssimo, elevar nossos pensamentos
para que os guias espirituais venham até nós. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, abençoa-nos, estendendo vossas mãos compassivas sobre nós, clareando-nos o entendimento, para que possamos identificar os caminhos mais retos que nos conduzam à integração com os vossos propósitos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos dar início ao capítulo 27, que tem como título Pedi e Obtereis. Nesse capítulo, Kardec reúne várias passagens, vários ensinos de Jesus para tratar desse tema. E ele dá início ao estudo, ao capítulo, abordando primeiramente no item 1 as qualidades da prece. E ele faz a partir desse texto: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de 5 a 8. A gente vê aqui, meus irmãos, que Jesus ensina que a prece ela é uma ligação da criatura com o Criador. E é desnecessário que ela seja feita à vista dos outros, à vista dos homens. Aqueles que oram para colocar em evidência a sua capacidade oratória, colocando-se assim em evidência perante os homens, eles já estão recebendo a sua recompensa. Por quê? Porque o objetivo deles é se apresentar para os outros. Então, no momento que ele faz essa prece com ostentação, a recompensa já está concretizada. E é o tipo de ação que vai satisfazer o orgulho e a vaidade. A prece independe da multiplicidade das palavras. Ela não depende das muitas palavras que se possa compor a prece, e nem da sua beleza, da sua eloquência, né? A prece, ela independe inclusive de lugares. Lógico que ela é válida desde que feita, proferida com sinceridade, com humildade. Ela é válida em qualquer lugar que se possa fazer, em qualquer tipo de templo. Mas para se fazer uma prece, não há necessidade de ser um lugar específico. Em qualquer tipo de templo e lugar ela pode ser proferida.
É necessário que haja sinceridade e humildade. A proposta de Jesus é que a prece seja feita reservadamente, a sós. Ele, inclusive, dá a sugestão que seja feita, que a pessoa vá para o seu quarto, fechar a porta para se conectar com Deus. Isso ele quer chamar a atenção, que é necessário que seja feito de uma forma reservada, nesse momento em que haja a ligação entre a criatura e o Criador, de uma forma assim íntima. Por quê? Porque esse momento reservado, ele vai permitir que haja, vamos assim dizer, melhor recolhimento do indivíduo, dando maior eficácia à prece. Então, esse é um aspecto que Kardec aborda quando ele está abordando as qualidades da prece, porque ele vai iniciar o capítulo com esse item, qualidades da prece. E, prosseguindo, temos a seguinte passagem evangélica: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. O registro está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Aqui, Jesus está abordando, nos ensinando que nós não podemos nos dirigir a Deus, fazer uma prece, orar ao Criador, se alimentamos sentimentos negativos, se alimentamos mágoas, ressentimentos e até mesmo ódio. Então não podemos assim nos dirigir ao Altíssimo, porque a prece é uma comunhão com Deus. E assim a prece não será agradável aos olhos de Deus. Nós nos lembramos aqui daquela outra passagem do Evangelho, em que Jesus ensina que quando formos apresentar a oferenda, né? Quando formos apresentar a oferenda, colocar a oferenda no altar, e que lembrares de algum descontentamento, de algum problema, de algum ressentimento, de alguma mágoa com o vosso irmão, deixa a oferenda ali perto do altar e vai primeiro se reconciliar com o vosso irmão. E lamentavelmente a gente vê muito pessoas que estão na casa espírita, em outros templos religiosos, orando fervorosamente, vamos assim dizer, mas que trazem mágoas profundas do seu semelhante. Lembro aqui de um conhecido nosso, aliás, um familiar nosso, muito fervoroso, muito religioso em sua crença, muito devoto, cumpridor dos critérios estabelecidos naquela religião que ele executa, né, que ele exemplifica, vamos assim dizer, para os outros, na religião que ele professa, melhor dizendo, e que, no entanto, por conta de bens materiais, ele tinha um afastamento do seu irmão consanguíneo. Tinha ressentimento, tinha mágoas, porque não ocorreu um entendimento na partilha dos bens.
o irmão questionava que ele estava sendo mais favorecido e não entraram em um entendimento, e esta mágoa ficou, esse ressentimento, e no entanto ele estava ali fervorosamente em sua religião, orando, clamando bênçãos, ficou muito doente e pedia muitas orações para a sua recuperação, e a gente vê aí o contraditório. Porque como é que Jesus, eu posso dizer que sou cristão e tenho uma atitude dessa natureza? É uma incoerência, total incoerência. A não ser que eu não conheça nada, absolutamente nada do Evangelho. Estou doente, estou pedindo orações, estou orando para a minha recuperação, e o meu coração está cheio de mágoa, de ressentimento com relação a um irmão, desconhecendo assim o ensinamento de Jesus com relação ao perdão, desconhecendo que Jesus nos ensina a fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito. Então, meus amigos, nessa passagem evangélica que acabamos de ler, Jesus orienta, nos fala exatamente com relação a esse aspecto, a essa incoerência, esse contraditório que muitas vezes nós assumimos na vida. Porém, o mestre contou a seguinte parábola, é o item 3 que Kardec nos traz. Ele diz o seguinte, vamos ler aqui, é o item 3. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Registro no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de 9 a 10. Então, nessa passagem que Kardec inclui com relação às qualidades, para nos fazer refletir com relação às qualidades da prece, Jesus nos ensina que não se pode orar como o fariseu, que estava cheio de orgulho, de vaidade, exaltando as suas conquistas, as suas posições na vida e sem se dar conta dos seus defeitos, das suas limitações. Ao contrário do publicano, que se reconheceu imperfeito, pequenino, diante da grandeza do Pai, demonstrando assim humildade. Então, essa postura de humildade, nós não podemos orar se não tivermos essa humildade, se nos considerarmos mais beneficiados do que o outro nosso irmão, de louvarmos as nossas aquisições materiais. Sim, o agradecimento é imprescindível, mas não se colocando de uma forma diferenciada, sem se dar conta da sua imperfeição, das suas limitações. E assim nós podemos dizer, meus irmãos, que as qualidades da prece são a clareza,
Tem que ser uma prece que tenha clareza, simplicidade, humildade, não ser extensa, nem partir de um coração cheio de mágoas e cheio de ressentimento. Mas por que? Nós poderíamos perguntar. Nem sempre as preces elas são atendidas. Às vezes nós fazemos essa indagação. Poxa, será que eu não estou orando certo? Porque a minha prece parece que não chega até Deus. Então quando Kardec vai analisar no item 5, ele vai analisar a eficácia da prece com base nessas palavras do Cristo. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Registro de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Então, Kardec vai analisar essas palavras do Cristo, quando ele diz que o que pedirdes será concedido. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Embora Deus atenda aos pedidos da criatura humana, é claro que esse atendimento ele não ocorre de imediato, né? E nem ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento. Ele ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento. O que é que estamos pedindo? A gente precisa também ter essa visão, ter essa consciência. O que é que estamos pedindo? E na medida em que nossos pedidos não visam a satisfação dos nossos caprichos, esses nossos pedidos chegam até a Deus. E muitas vezes nós pedimos aquilo que nós não estamos a necessitar, não é uma real necessidade, não merecemos ainda, e é um pedido voltado só para o atendimento dos nossos caprichos. Seria ilógico deduzir que tudo aquilo que pedimos seja concedido. Seria ilógico e também, da mesma forma, que seria injusto achar que Deus não nos atende. Não atenda todo o nosso pedido ao pedido que nós façamos a Ele. Uma vez que Deus sabe exatamente o que é melhor para nós. Sabe o que nos deve ser concedido para o nosso bem. Mesmo assim, quando fazemos uma prece sincera, humilde, nos aproximamos mais de Deus, demonstrando a nossa humildade perante Ele. Então, a eficácia da prece, a gente sabe que ela ocorre a eficácia na medida em que produz o efeito que desejamos, não é verdade? Mas para isso é necessário que ela seja sincera, parta de um coração humilde e com fé. E também que tenhamos em vista que o efeito da fé, o efeito da prece, muitas vezes ele não é perceptível, não ocorre de imediato, não deixando, por isso, de ser eficaz. A gente pede e obtém, como Jesus disse, mas dependendo do nosso merecimento, da nossa real necessidade, da forma como estamos nos dirigindo a Deus. Todo o nosso pedido chega até ao Criador e Ele vai nos atender, sim, mas de acordo com o que for melhor para nós. E, na maioria das vezes, nós não sabemos o que é melhor para nós. Uma situação de desespero, nós pedimos a Deus, imploramos, não somos atendidos conforme o que estamos pedindo. E, no entanto, o tempo passa e lá na frente a gente viu que Deus realmente nos atendeu, mas nos concedendo o que era melhor para a nossa vida.
a mãe que pedia incessantemente para o filho passar em um concurso para a carreira militar, só que ele teria que assumir em uma região muito perigosa, de muito risco. E ele não passou, e ela se sentiu como se não fosse filho de Deus. Mas lá na frente ele teve a oportunidade de fazer um outro concurso e foi aprovado e conseguiu assim assumir esse novo trabalho e conseguiu assim dar um rumo certo e feliz à sua vida. Então ela ali percebeu que não tinha sido atendida porque Deus sabia o que era melhor para o seu filho. E é como o Kardec diz, né? Muitas vezes o que ocorre, a concepção é feita de uma forma que nós não percebemos de imediato que estamos sendo atendidos. Então, mas há aquelas pessoas que não acreditam na eficácia da prece por achar que tudo está submetido à fatalidade. Ora, se assim fosse, o homem ele não teria livre-arbítrio, ele seria um instrumento passivo. Não é isso que ocorre. A fatalidade, ela só existe no sentido de que todos nós iremos desencarnar um dia e com relação à nossa destinação, que é alcançar a perfeição. Estas são as duas únicas fatalidades. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio e temos a condição de decidirmos, de termos iniciativa. Mesmo sendo as leis divinas imutáveis, Deus atende aos nossos pedidos dentro da flexibilidade dessas leis, sem com isso quebrar a harmonia das leis universais. Então, é necessário compreender que a prece, ela tem eficácia sim, mas não talvez no sentido em que nós pensamos e que nós idealizamos. Então a prece tem a sua eficácia. Deus nos atende em nossas necessidades, mas como já dissemos, nem sempre isso coincide com o que pedimos, porque somos atendidos conforme as nossas carências verdadeiras, reais, e não segundo o que desejamos. Muitas vezes desejamos de uma forma totalmente equivocada, totalmente contrária aos princípios das leis divinas. Deus atende nossa necessidade, as nossas necessidades, inspirando-nos boas ideias, dando-nos resignação e paciência diante da vida, enviando-nos ajuda através dos guias espirituais e, acima de tudo, dando-nos bom ânimo para que venhamos a encontrar o que precisamos através do nosso próprio esforço. Então, meus amigos, Kardec nos apresenta no início do capítulo Pedi e obtereis essas duas reflexões com relação às qualidades da prece e com relação à eficácia. Vimos que as qualidades da prece, elas são a clareza, a humildade, não ser elaborada com muitas palavras, não partir de um coração com mágoas e ressentimento. Essas são as qualidades. E que a eficácia da prece vai depender das nossas necessidades reais, o que realmente nós necessitamos. E às vezes do nosso merecimento, porque nós pedimos muitas vezes bênçãos que ainda não merecemos, devido aos nossos comprometimentos
perante a lei de causa e efeito. Então, são reflexões muito oportunas que nós podemos aprofundar recorrendo ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, vamos agora fazer as nossas rogativas, né? Emitir vibrações de amor, de saúde, de paz, de esperança. E rogar a Deus nosso Pai. Senhor Deus, aqui estamos rogando, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre as nações, pelo entendimento, pela conciliação em nosso país, para que a ética prevaleça diante de outros interesses. Rogamos pelo fortalecimento do movimento espírita, que ele esteja se fortalecendo nas orientações da codificação e no Evangelho do Cristo. Pedimos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho de Jesus chegue aos lares, levando união, entendimento, harmonia. Assim como pedimos, Senhor Deus, pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Da mesma forma, pedimos, rogamos pela cura, pela recuperação de familiares, parentes e amigos que se encontram na enfermidade. Por todos nós, por nossas famílias, para que as nossas dores, aflições e sofrimento sejam enfrentados por nós com tolerância e paciência, com perseverança. Façamos agora um breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas e derramai vossa graça sobre todos nós, que essa luz envolva a cada um, desfazendo as energias negativas, atuando em nossa mente para que pensamentos inferiores sejam abolidos e para que venhamos a sintonizar com as esferas superiores. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os lugares. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda existe em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. E para que possamos aqui estar no próximo domingo. Muita paz.